Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez aí bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Se você é novo por aqui, não se esqueça já de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o like, caso esteja gostando dos conteúdos que venham elaborando por aqui, beleza? Isso ajuda bastante no engajamento do trabalho e ajuda também as pessoas a terem acesso a esse conteúdo e refletirem um pouco sobre essas amarras religiosas que traz muita ignorância em muita gente, infelizmente, né? Então vamos lá ao que interessa. Bom, nós temos um querido amigo nosso, né? Também ele considero um grande amigo, o Antônio Miranda, que tem um canal chamado Antônio Miranda Teologia Reversa. É um canal que aborda sobre as questões de religião, ateísmo, ele abre espaço para debates, também faz conteúdos voltados para esses assuntos. É um canal pioneiro, inclusive, nesse tipo de assuntos aqui, que incentiva outras pessoas também a terem voz, a falarem sobre esses respectivos assuntos. E se inscrevam lá, pessoal, beleza? O link está aqui na descrição, se inscrevam para dar aquela força ao nosso mano, beleza? Ele fez um vídeo ao qual foi visitar uma instituição aqui no Rio Grande do Sul, né, que fica lá em Porto Alegre, na capital, onde cuidam de pessoas com condições especiais no caso, né? Eu falo pessoas porque vai desde criança até adultos. Então, o link do vídeo está aqui no chat para vocês poderem acompanhar. E terá uma live também onde ele vai poder, então, de alguma forma, abordar sobre esse assunto e ajudar, quem sabe, né, arrecadar valores que é para doar para essa instituição. Apesar de ser um canal que tem essa temática parecida com o que eu faço aqui, de abordar sobre mitologias, religião, ateísmo e por aí vai, também é um canal que abre muito espaço, até porque tem muito alcance, né? Abre espaço que é para poder, de vez em quando, fazer essas lives de ajuda, de doação para quem está precisando, beleza? Bom, com base nisso daqui, pelo fato dele ter visitado uma instituição que tem essas características, eu estou fazendo um react aqui que é para vocês poderem ter uma ideia do quão é nojento o pensamento que muitos religiosos carregam. Não estou falando todos os religiosos. Muitos religiosos carregam. Embora eles tenham também razão porque têm respaldo. Falo de religiosos cristãos. Eles têm razão porque têm respaldo na Bíblia em si. Coisa que alguns outros crentes cristãos não se dão conta. Mas por que eu falo que é um pensamento religioso que vocês vão ver nesse vídeo aqui, de um adulto conversando com uma criança? Porque já aconteceu de aparecerem em algumas lives minhas pessoas, algumas pessoas no caso, defendendo essa ideia de que matariam seus filhos se Deus mandasse. E este vídeo me fez refletir, me fez pensar no caso, né? Sobre uma questão. Essas pessoas já foram crianças e quem sabe já foram doutrinadas desde criança. Ou seja, desde a infância as crianças são no meio, na comunidade cristã, em algumas delas, são alimentadas com essa ideia nojenta e podre de que Deus é que lhe causou câncer, Deus é que está lhe causando sofrimento e por aí vai. Se bem que a Bíblia dá respaldo para isso, mas a questão é que a Bíblia não passa de mitologia. E as pessoas acreditam que é verdade e ficam se culpando por questões que envolvem saúde, por exemplo. Claro que há problemas de saúde que somos nós quem causamos, só que há outros que a humanidade não tem o controle, não causa, acontecem naturalmente. Essa aqui é a questão. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. Bom, o vídeo está em inglês, mas tem legenda aí que é para vocês poderem acompanhar, né? Pelo menos aqueles que não entendem a língua inglesa. Beleza? Vamos lá. Why did God give you cancer? Because I'm a special boy. Então, o adulto já começou com uma pergunta aí do porquê que Deus deu câncer para como vocês estão vendo aí, né? Uma criança. E a criança vai respondendo com base naquilo que ela foi doutrinada. Imagina como uma criança que está no meio religioso. Esse vídeo aqui são especulações que eu estou fazendo aqui. Pelo sotaque, obviamente, são americanos. E nos Estados Unidos da América, a grande maioria são cristãos. Protestantes, no caso, né? Mas tem muitos cristãos nos Estados Unidos. E supostamente o Deus que eles estão falando deve ser o Deus da Bíblia. Por causa desses detalhes que eu citei agora há pouco para vocês. Então o cara perguntou para a criança por que Deus lhe deu câncer. Gente, eu fui ver os comentários desse vídeo porque estava lá no YouTube e havia muita gente discordando do que esse senhor aí falou. Muita gente mesmo, Deus não causa câncer, não sei o quê. Querendo ou não, ele está certo. Porque na Bíblia nós vemos que esse Deus aí que dizem que é amor, que é bondoso, sei lá o que, é um Deus completamente nojento, perverso. Um monstro, um tirano. As pessoas são muito enganadas em igrejas, muito enganadas mesmo. Ficam lhes vendendo doutrinas de que Deus é amoroso, não sei o que. Sabem por que caem nessas conversas? Porque não leem a Bíblia. Se elas lessem a Bíblia, veriam o contrário, veriam um comportamento contrário.
Mas a questão é que eles doutrinam tanto nessa ideia daí de que Deus é bom, não sei o quê. Eles não leem, crescem sem lendo direito e só ficam naquelas doutrinas mentirosas que ficam pregando para elas. Que a partir do momento que elas pegam para ler e se deparam com Deus completamente nojento, começam a arrumar desculpas que é para passar pano. Ou seja, ficam parecendo pessoas que estão num relacionamento abusivo e não querem admitir que estão num relacionamento abusivo, ficam passando pano. Isso é um problema psicológico, inclusive, né? Entendem? Então vamos lá. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Ou por que Deus te deu câncer? Por que Deus disse sim para isso? Deixa eu até compartilhar algo aqui com vocês. Se vocês pegarem a Bíblia, até tem exemplos aqui, né? Já abertos. E irem lá em Êxodo 4, por exemplo. 4, versículo 11. Aqui, deixa eu baixar um pouquinho. 4:11. O que diz aqui essa passagem? Opa, aumentei demais aqui. Se tá bom, vamos lá. E disse-lhe o Senhor aqui, nessa mitologia, nesse conto mitológico aqui, Deus estava conversando com Moisés, né? Que as pessoas acreditam em mitologia, mas tem pessoas que acreditam, né? Fazer o quê? E disse-lhes o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Entendeu? Embora tenha sido uma pergunta retórica, entende-se claramente que Deus, nesse episódio aí, conversando com Moisés, estava dizendo que ele é responsável pelas deficiências como essas que foram citadas aos seres humanos. Mas daí a pessoa pode dizer, não, mas aí está falando só de cegueira, não sei o que, não está falando de câncer, não está falando de blá blá blá, não está falando de sei lá o que. Gente, se Deus criou tudo, tudo vem por esse Deus. Ele é quem te causa felicidade, ele é quem te causa tristeza. Tem uma passagem de Deuteronômio que diz que ele é quem destrói, ele é quem cura, alguma coisa assim. Só não me lembro exatamente qual é essa passagem, mas podem pesquisar aí. Se ele destruía, massacrava seu povo quando idolatravam, adoravam, na verdade, até não idolatravam, adoravam outros deuses, coisa que era normal naquele contexto cultural. Ele massacrava o seu povo. Também pode causar câncer, não é? Tem um exemplo que corrobora com isso que está aqui, com essa passagem de Êxodo 4. Está lá em João 9, que diz o seguinte: e, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ou seja, se essa pessoa é cega de nascença e vocês acabaram de ver comigo em Êxodo 4 que Deus é quem faz com que pessoas também nasçam cegas, então, entende-se claramente que essa pessoa nasceu cega graças a quem? A Deus. Entendem? E daí vai seus discípulos, perguntaram, não sei o que, Rabi, por que ele blá 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 blá. E Jesus depois lhes responde lá, é só continuar aquela leitura, eles respondem que ele nasceu cego de nascença para que naquele momento ele o curasse e assim se manifestasse a glória de Deus, para mostrar que Deus é poderoso, que Deus pode tudo e sei lá o que. É basicamente isso daí. Entende? Então Deus fez esse rapaz aí, de acordo com a narrativa, nascer cego para um dia Jesus ir lá e curar e mostrar que Deus é o fodão. Mas a questão é, para que causar esse sofrimento desnecessário para pessoas, inclusive uma criança como esse daqui que vocês estão vendo, que tem câncer? Se esse Deus é tão amoroso, tão bondoso, e sei lá o que falam aí, por que raios causar câncer para uma criança? É uma criança, gente. Aí já gera um conflito, é aquilo que eu vos disse. Os caras ficam anos e anos e anos na igreja, sendo doutrinados com mentiras, com coisas que não estão na própria Bíblia, é só eles pegarem a Bíblia e ler, mas como não tem esse hábito, essa cultura de leitura, só ficam ouvindo o que os líderes falam. Aquele todo ensinamento distorcido, só ficam ouvindo aí o que o líder vai falar. E a partir do momento que ele decide sentar para ler alguma coisa séria aí, se depara com esse tipo de passagens que eu vos mostrei, e tem outras que são piores, se depara com esse tipo de passagens, a pessoa entra em choque e começa a buscar desculpas para justificar aquilo que já lhe doutrinaram desde a sua infância. Ou seja, o tempo de doutrina é maior do que o tempo de ele despertar, ao ver que está ao contrário que lhe ensinaram. E daí começa a procurar desculpas. Muita gente faz isso, procuram desculpas para justificar isso daí. Então, por que esse Deus do amor causaria câncer para uma criança desses aqui, dor e sofrimento? Para quê? Qual é a necessidade de fazer isso? É um Deus sádico? É um Deus doido, maluco? Na real é isso daí. E entra em conflito com essa ideia que ficam vendendo de que ele é um Deus bom.
E cadê esse Deus para falar como é que ele realmente é? Se ele é bom ou se é mau? Não tem como provar. Se não tem como provar, não existe. Porque as ideias são conflitantes a respeito desse Deus. E ele não se prova para poder resolver a coisa. Esse é que é o problema. Por que não curar milhões de pessoas que estão passando fome, que têm doenças, pessoas necessitadas, como nós vemos lá no Novo Testamento Jesus curando e afins? Por que não? Lá em Marcos 16 está escrito: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A galera tem a mania de dizer que aquela ordem foi para eles também, cristãos modernos, né? Cristãos contemporâneos a nós aqui. Tem essa mania de dizer que a ordem também foi para eles. Só que continuando a leitura, vocês veem claramente que a ordem era obviamente para os seus discípulos, e a ordem de curas, inclusive, que segue aos versículos posteriores, né? Também tem a ver com curas. Mas os cristãos contemporâneos se incluem. Então, se eles estão se incluindo também deverão ser capazes de fazer curas em nome de Jesus. Essa criança deverá ser curada. E não ter um adulto aí, idiota, perguntando para ela por que Deus te deu câncer. Ele está certo, mas eles creem num Deus malvado. Um Deus perverso, nojento. Entendem? E a criança está sofrendo uma lavagem cerebral aqui. Porque ela está acreditando aqui que Deus causou isso para ela. Sofrimento. E ainda adora esse Deus. Estão vendo como é que aquela questão de uma pessoa estar num relacionamento abusivo e ainda passar pano para o seu abusador? Como isso é um problema psicológico. Estão entendendo o link aqui, como as coisas se conectam? Essa aqui é a questão, esse aqui é o problema. Estão vendo? Because you chose me to do it? And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that he chose me and not one of, like, Maddie or Emma. A criança está feliz que Deus escolheu ela para lhe dar câncer e não a Maddie e a Emma, que não sei se são irmãs, amigas, primas, sei lá. Vejam como a religião estraga a mente das crianças, faz com que elas comecem a pensar ao contrário. A criança está feliz que Deus deu câncer para ela, o sofrimento para ela, do que para outras, que supostamente deverão ser também crianças, a Maddie e a Emma. Ainda bem que o mal atingiu a mim e não as outras crianças ou pessoas aí que eu amo. A criança já está pensando assim. Mas sabem por que essa criança está pensando assim? Porque esse é o tipo de ideia que se vende em alguns, não todos, em alguns meios religiosos cristãos. Eu fiz parte de uma igreja que tinha uma doutrina muito voltada para a culpa. Se hoje tem sofrimento, se hoje tem guerra, se hoje tem doença, se hoje tem isso, aquilo, é porque a culpa é da humanidade. A culpa é tua. Essa é a tua culpa. Tem igrejas que são mais assim, pregam mais do demônio, né? O demônio, não sei o que, tem que tirar o demônio, não sei o que. Não, eu vim de uma igreja que pregava muito culpa. Você é o culpado. Se você está sofrendo é porque você é o culpado. Se você, mulher, está sofrendo violência doméstica em casa, teu marido te bate nos filhos, é porque a culpa é do pecado, a culpa é tua. Você é pecadora. Esse tipo de coisas que pregam. Em vez de orientarem a pessoa a procurar pela justiça, pela polícia, pela defesa das mulheres que sofrem violência, ficam vindo com essas conversas, pessoas líderes, né? Alguns vêm com essas conversas de que não, você tem que orar, porque ele também está em pecado, ele também tem que orar, assim, quem sabe assim melhora. Não vai resolver porcaria nenhuma, gente. Teve um caso de uma mulher que fazia parte de uma igreja também lá da gringa, de um tal de John Piper aí, que é um outro doido aí, um maluco da cabeça, que fica pregando um monte de asneira. Esse tipo de asneira que colocaram na cabeça da criança aqui. Ele prega esse tipo de asneira. Que teve um membro da igreja da igreja dele, uma mulher no caso, né? Que sofria violência doméstica. Ela foi lá na igreja, alertou o pastor, estou sofrendo isso e aquilo. Sabem qual foi a resposta? Ora, porque ele está em pecado. Você também está em pecado, ora. Assim Deus vai ajudar. Resolveu porra nenhuma. A mulher continuou sofrendo violência e ela, por conta própria, decidiu: não, vou abandonar essa casa, vou abandonar o marido, vou levar a criança, senão vou morrer. O cara ia matar ela. Entendem? Então, essa criança está sendo totalmente inocente ao falar isso daqui. Está sofrendo lavagem cerebral para dizer que Deus lhe mandou um câncer.
Mas ao mesmo tempo vai falar que esse Deus é de amor. Ao mesmo tempo vai falar que não está chateado com esse Deus aí, porque é um Deus de amor, que é um bem, ele está planejando algo maior para ele, né? Esse menino, com o câncer que lhe deu. Vocês conseguem ver como é que esse é um pensamento assim bem deturpado que os adultos colocam na cabeça das crianças? Que esse adulto é idiota, essas perguntas idiotas que esse cara está fazendo aí para a criança. É como eu disse, ele está certo, porque na Bíblia esse Deus é mesmo nojento. É um filho da puta, é um macabro que está aí. Só que é mitologia, gente. O problema é que ele está levando essa mitologia a sério. Mas ele também entra em conflito, porque deve ser o tipo de pessoa que defende a ideia de que Deus é amor. Mas como é que um Deus de amor vai dar câncer numa criança? Com qual o objetivo de fazer uma criança sofrer desnecessariamente? Tem um episódio que está lá em Samuel, 2 de Samuel. Salvo engano, capítulo 12, entre 11 ou 12, mas acho que é o 12. Onde Davi teve filho com Betseba. Não deveriam, claro, né? Porque foi uma prática de adultério. E sabem qual é o problema que esse Deus amoroso, criador dos céus e da terra, do universo todo teve? Sabem qual é o plano para resolver que ele teve aí? Foi ferir a criança que eles tiveram gravemente. A criança adoeceu, ficou assim por 6 dias sofrendo e veio morrer no 7º dia. Esse é o Deus que está lá na Bíblia, que dizem que é o Deus de amor. É só pegarem e ler. Mas tem muito crente que não lê. Eles veem eu falando esse tipo de coisas e já começam a atacar. Ah, você não sabe o que é um Deus de verdade, Deus que ama, existe, blá blá blá, não sei o que, de onde é que vê o mundo, não sabe, então foi Deus. Vem sempre com as mesmas asneiras de sempre. Mas é uma questão de abrir a Bíblia, olha, leia o que está aí. Você te enganaram a vida toda, meu filho. Você sofreu lavagem cerebral, você foi vítima. O problema também é que tem muita gente que é orgulhosa, muita gente orgulhosa. Não quer admitir que estava errado, não quer admitir que foi enganado o tempo todo, senão vai se sentir um burrão. Ah, a sociedade toda vai rir de mim. Daí ficam naquele orgulho de não querer admitir, por mais que as provas estejam na cara dela. É só pegar e ler, vão lá e leiam. Não custa. Façam esse exercício, tenham uma mente mais aberta. Pô, eu já fui crente, Acreditei mesmo, de fato. Mas ainda bem que não era uma pessoa mente fechada. Uma pessoa mente aberta. Eu estou aqui, mudei de ideia. Agora, comparem pessoas que mudam de ideia mediante a evidências ou provas com alguém que mediante evidências ou provas continuam com a mente fechada. Quem é que está bem mentalmente aí? Quem é que está saudável mentalmente? É a pessoa que mudou de ideia mediante provas, evidências e viu que não tem como seguir uma ideia falha, uma mitologia, um monte de dogmas e doutrinas ultrapassadas, atrasadas. Esse é o tipo de coisa que fica enfiando na cabeça de crianças. O Antônio Miranda foi agora visitar o instituto, com crianças com condições também. Não com câncer exatamente, mas outras condições que acabaram as debilitando em questões de coordenação motora, fisicamente, ficaram paraplégicas e por aí vai. Tem pessoa que acha que essas crianças, ou pessoas que estão lá nesse instituto, estão assim nessas condições porque Deus quis. Pessoas que pensam como a criança aqui do vídeo infelizmente pensa, por causa de um adulto imbecil, que nem esse adulto aí que estava lhe fazendo perguntas. Um pensamento podre, nojento. Pregam de um Deus de amor que não cura, mas que dá câncer. Vejam a contradição nisso daí. Que deixa a criança paraplégica. Vejam a contradição nisso daí. O povo não para analisar esse tipo de detalhes tão mínimos e simples que os fariam virar mudar de ideia, né? Virar a chave e mudar de ideia. Mas insistem nessas mentiras. Por quê? Porque quase todos os dias são martelados com essa ideia de que Deus te ama, se você está sofrendo a culpa é tua, não sei o quê. E a pessoa fica naquele pensamento de relacionamento abusivo. Why? Because then they're gonna have to go through this. And you don't want them to. Aqui termina o vídeo, né? Eles não falam mais nada. Então o cenário é esse aqui, pessoal. Esse adulto aqui é alguém, uma pessoa que
Também não sei da história dele. Talvez também foi outra vítima aí que foi doutrinada desde a sua infância a pensar assim. E como um papagaio fica replicando isso para uma outra criança. E assim continua esse sistema podre. E com base nisso as igrejas continuam o quê? Lotadas, cheias. Mas com esse monte de contradições que vocês estão vendo aí. Esse adulto é o tipo de pessoa que pega a Bíblia e interpreta tudo errado. Ou não lê. E só vai replicando ideias torpes. Que fica ouvindo de líderes que passaram de geração a geração e tá aí. Se essa criança virar um adulto um dia e continuar com esses mesmos pensamentos, vai ser que nem esse cara aí, vai estar no lugar dele, falando esse tipo de coisas para outras crianças. Caso ela chegar a sobreviver também, né, porque tá com câncer e tal. Daí vai falar que é sobrevivi do câncer, falando para outras crianças que têm câncer, né. Sobrevivi do câncer, porque Deus me salvou, Deus me ajudou, Deus me deu câncer, mas também me salvou. Para quê? Para que fazer a pessoa passar por isso daí? Que tipo de pensamento tirano, atitude tirana e nojenta é essa? Daí vai falar isso para outras crianças. Replicar o mesmo tipo de pensamento e nunca vão se dar conta de que tem algo de errado aí. De que esse Deus não existe, é uma mitologia. E uma mitologia que fala de um ser completamente perverso. Não é à toa que existem, inclusive. Eu não sou crente. Eu sou um ateu. Mas tem pessoas que são crentes que falam que esse Deus do Antigo Testamento é uma besta. Alguns falam que o diabo é o demônio. Se apegam mais com Jesus, com o Novo Testamento. Embora também há passagens aí que demonstram que Jesus não é nada lá muito bem paz e amor. Mas se apegam mais a Jesus. Porque realmente no Antigo Testamento nós vemos um Deus completamente nojento. O contrário daquilo que vivem pregando por aí. Um monstro, um demônio mesmo. E tem pessoas que são crentes que falam isso daí. Porque leram, não são idiotas. Não se deixam levar pelo que os líderes falam. São pessoas que têm pensamento crítico, raciocínio crítico. E têm coragem de ler alguma coisa, pesquisar, ver que estava errado e largar aquilo. Não ter esse orgulho de não querer admitir que esteve errado. Como se isso fosse destruir o mundo. Então basicamente isso aí. O vídeo de hoje era para vocês poderem ter uma ideia do quão nojento e perigoso é esse tipo de pensamento cristão que nós vemos por aí. De culpar vítimas. Entenderam? Eles culpam vítimas. Isso é que é a questão. Ah, não, mas Adão e Eva não eram culpados, não sei o que. Daí a pessoa vem com essa mitologia aí. Se vocês pegarem a própria mitologia de Adão e Eva, eles eram vítimas, não eram culpados. Basta uma análise simples. Coisa que muitos não conseguem fazer. Por quê? Porque não têm pensamento crítico da coisa. Eles eram vítimas. Mas enfim, para não estender demais, eu vou encerrar por aqui, né? Era para vocês terem uma ideia de como esse tipo de pensamento já chega nas crianças tão cedo e acaba estragando a cabeça das crianças. Crianças que são vítimas, inclusive. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham refletido um pouco nesse vídeo. E se for possível também, se você chegou até aqui ao fim, compartilha, né? Caso for oportuno o momento. E quem sabe mostra também para uma pessoa que passa por essa situação e acha que está numa situação ruim porque Deus quer. Mas daí vive dizendo que é um Deus de amor, que quer o bem dele. Entendem? Tem um choque aí. Mas enfim, grande abraço a todos. Até mais. Eu vou nessa.